Olá pessoal, sou Danilo Oliveira. Nós vamos continuar falando sobre a Grécia. Hoje vamos falar sobre o período clássico, né? Vamos falar aí do período logo depois da vitória dos gregos sobre os persas, né? O que aconteceu com a Grécia depois desta época, né? Então é isso que a gente vai falar agora. Então, dentro de instantes. Então, como nós vimos na aula anterior, os atenienses, junto com os espartanos e os outros povos da Grécia, conseguiram finalmente derrotar os persas, né? E qual foi o destino do Xerxes, né, o grande líder ali do Império Persa? Ele foi assassinado, a mando do próprio filho, tá? Artaxerxes. Então, no ano de 465 a.C., foi quando aconteceu esse assassinato. E aí, o Artaxerxes acabou sendo sucessor, então, do seu pai. Bom, pessoal, o que acontece é que nós temos aí a Grécia agora para se desenvolver com a derrota final dos persas. Só que assim, lógico, era a derrota final, mas os atenienses, como eu falei na aula passada, eles começaram a fazer a Confederação de Delos, a Liga de Delos, para poder se proteger. Então, a ideia era fazer uma frota para proteção ali no Mar Egeu, caso os persas tentassem de novo colocar ali um ataque contra os gregos. Bom, isso foi uma das coisas, né? Que a gente tem que entender, pessoal, que o período clássico é o período mais conhecido da Grécia, tá? Onde vão se estabelecer alguns padrões na arquitetura, alguns padrões ali nas ciências em geral. A matemática vai se desenvolver, a medicina vai se desenvolver, a história, a filosofia. Nós teremos ali também o teatro, então disso a gente vai falar um pouco aí de alguns aspectos desses, tá? Bom, mas para começar, é importante a gente entender o seguinte, pessoal. Essa época clássica ela é lembrada também como o século de Péricles, tá? Péricles, que foi um grande democrata ateniense, tá? O Péricles, pessoal, ele vai fazer algumas coisas aí na sua vida pública, né? Então tá aí uma imagem, né? Um busto dele. Então ele vai fazer algumas coisas aí para aprofundar a democracia ateniense, né? Então, pessoal, seguinte, né? Então lembrando, aí, ele viveu de 490 a.C. até 429 a.C. Mas ele vai começar a ter influência mesmo aí sobre a vida pública na Grécia a partir aí mais ou menos aí de 462, 63 mais ou menos, tá? E por quê, pessoal? Porque é nessa época que ele vai ser eleito estratego, tá? Então, nessa época aí, ele vai ser parte ali de um grupo de políticos que queria aprofundar a democracia na Grécia e ele vai ter problemas com a aristocracia por isso, porque a aristocracia não queria o aprofundamento da democracia, tá? Bom, quais foram então os feitos de Péricles, né? Por que ele ficou tão importante aí nessa época que é conhecida aí como o século de Péricles? Primeiro, ele reduz a influência do Areópago na política. O Areópago, pessoal, era uma organização ali que tinha muito peso da aristocracia. Então ele vai diminuir para quê? Para aumentar o peso dos cidadãos comuns. Mas lembrando, cidadania na Grécia não era sinal de que 100% da população participava. 10% ali no máximo participava da cidadania na Grécia, o que conferia ali a possibilidade das pessoas participarem das discussões públicas, sendo então parte ali da democracia grega, né? Ateniense no caso. Bom, isso é uma das coisas, né? Então ele diminui a influência dos aristocratas para aumentar a influência dos cidadãos no geral, tá? Outra coisa, ele constrói muralhas de proteção para Atenas, porque ele sabia que um dos pontos fracos de Atenas, para ter sido atacada pelos persas lá atrás, logo após a Batalha das Termópilas, foi o caso de Atenas não ter proteção. Então agora, sabendo da importância que Atenas ganhou de ser a líder do mundo grego, né, apesar aí da resistência de Esparta, ele sabe que Atenas precisa de proteção. Então ele vai construir muralhas ao redor da cidade. Ele vai construir, por exemplo, uma muralha separando o porto de Atenas em relação ao resto da cidade, né, porque ele sabia que ali poderia chegar um ataque, poderia devastar a cidade também. Então ele vai fazer diversas coisas, pessoal. Além disso, né, ele ordena, pessoal, a construção do Pártenon, que é o Templo de Atena, aquele mais famoso, né, que sempre aparece nas fotos, nas imagens por aí, né? Então tá aqui, né, a imagem famosa do templo. Claro que isso daqui são as ruínas, né? Lá nos Estados Unidos tem uma construção do templo, reconstrução do Templo de Atena, da forma como ele seria
se fosse lá no período clássico, uma tentativa, né, de construção. Então, Parthenon aí é a obra da época do Péricles, tá? Ele ordena essa construção. Ele também ordena, pessoal, a construção do Propileus, tá? Então tá aqui, ó, a entrada da Acrópole, porque a Acrópole, se a gente for lembrar, era a cidade alta, era onde ficava o templo, né? Onde ficavam as homenagens para os deuses. No caso aí de Atenas, Atena era a deusa mais homenageada. Então tinha aí a construção do Propileus em homenagem a isso. Eles levavam isso muito a sério, né? Para a gente aqui no século XXI pode parecer uma bobagem, né? Mas para eles era muito importante homenagear os deuses, né? As guerras, a fartura, tudo era definido por como você homenageava os deuses. Eles realmente levavam isso muito a sério, né? Então hoje é uma simples mitologia para a gente, mas para eles não, era religião mesmo. A religião era a religião dos deuses, tá? Então isso é muito importante. Pessoal, dentro do templo de Atena havia esta estátua aqui. Isso aqui é uma reconstituição de 26 metros de altura, juntando aí o altar e a estátua. Ali, na verdade, a base, né? Isso daqui, pessoal, é uma estátua feita de mármore e o revestimento de ouro, né? A roupa ali era feita de ouro, tá? O que acontece, pessoal? Essa estátua de Atenas, né? Dentro aí do Parthenon, então ela foi obra de quem? Ela foi obra, pessoal, de um arquiteto chamado Fídias, tá? O Fídias ele foi um arquiteto muito conhecido na época clássica. Ele era um dos mais importantes homens aí das artes na época clássica, tá? Então, junto com ele, o que que acontece aí para desenhar o templo de Atena? Então, os arquitetos que estavam aí, vou falar agora para vocês o nome deles. Então, os arquitetos, pessoal, um deles é o Ictino, tá? Então, o Ictino, junto com o Calícrates, são os dois arquitetos responsáveis aí pela construção do Templo de Atena. Eram dois dos arquitetos mais importantes do mundo aí da época clássica, que são chamados aí pelo Péricles para trabalhar aí na projeção aí dessa importante obra, né, que era o Parthenon. E aí, pessoal, a estátua que foi feita aí no interior foi projetada pelo Fídias, tá? Que foi esse importante arquiteto aí que fez diversas outras estátuas, né, no mundo grego aí clássico, tá? Então, pessoal, foi uma época assim de bastante esplendor da arquitetura, da escultura. Então, o Péricles ele ficava olhando tudo isso de perto, né? Ele projetava tudo, ele queria fazer a cidade realmente ficar embelezada, né? Para que acompanhasse ali a importância política que Atenas tinha, tá? Então essa aí era a intenção do Péricles, tá? Bom, pessoal, outras áreas vão se desenvolver nessa época também, além da arquitetura e da escultura. Então, que áreas são essas, pessoal, que vão se desenvolver? Então, uma delas, a história, vai se desenvolver com Heródoto e o Tucídides. O Heródoto que vai acompanhar ali as guerras greco-pérsicas, né? Ele vai fazer um relato sobre elas, né? Claro, quando elas aconteceram, o Heródoto ainda era muito jovem, né? Por exemplo, quando acontece lá a Guerra das Termópilas, a Guerra de Plateia, a Guerra de Salamina, essas batalhas aí o Heródoto tinha mais ou menos 10, 11 anos mais ou menos. Mas aí, depois, né, ele vai crescendo e depois ele vai atrás aí de relatos sobre essas batalhas, né? Até porque também os atenienses começam a fazer inscrições para lembrar das batalhas também. Então o Heródoto vai atrás disso, né, para poder escrever ali os seus relatos, né, sobre o que as pessoas falavam na época. E o Tucídides, né, que vai ser também um historiador importante, mas que também vai ser um político importante, né, que vai ser rival, inclusive, do próprio Péricles. Tá? Daqui a pouco eu já vou falar por que eles se tornaram rivais, né, teve uma briga aí entre eles. Aí, pessoal, é o seguinte, ó, filosofia, nós teremos o Sócrates, tá? O Sócrates que, na verdade, nós sabemos dele por causa dos escritos do Platão, né, que vai vir depois. O Platão vem depois aí da morte do Péricles, né? Porque o Péricles vai morrer em 429 a.C., Platão vem depois. E aí o Sócrates foi o filósofo que viveu aí na época do Péricles. Só que assim, a gente coloca aqui que a filosofia se desenvolveu com Sócrates, mas assim, lembrando que o Sócrates não foi muito bem quisto, né? Porque o Sócrates ele não queria fazer o culto aos deuses. O Sócrates vai ser acusado ali de perverter os costumes da cidade, enfim, ele vai até ser julgado por isso, né? E aí
vai ter aquela famosa cena lá dele bebendo a cicuta, né? Ele se recusa a se defender ali contra os seus acusadores, né? É dele aquela famosa sentença lá, né? Só sei que nada sei, e isso me coloca em vantagem em relação àqueles que acham que sabem de alguma coisa. Enfim, vai ser a questão da dúvida sobre aquilo que você acha que sabe, né? Mas na verdade você não sabe. Então ele vai colocar o pressuposto ali de que na verdade você precisa duvidar o tempo inteiro daquilo que você acredita que sabe, né? Porque na verdade você não sabe, né? Enfim, mas é uma longa história, né? Então aí o desenvolvimento da filosofia com Sócrates, né, vai ganhar impulso, né? E aí nós temos o teatro, né, com Ésquilo, o Sófocles e o Aristófanes. O Ésquilo e o Sófocles, eles são da tragédia, basicamente, tá? E o Aristófanes vai ser da comédia. Então eles vão relatar ali muitas situações ali sobre a mitologia, né? Mas aí, dependendo de cada um, vai colocar um teor mais trágico ou mais de comédia, né? A comédia vai ser no caso do Aristófanes. Então, esse aí é o desenvolvimento do teatro, vai acontecer também aí na época do Péricles, pessoal. E aí temos aí a obra aí, bastante visitada ainda hoje, né? O Odeon, né? Que é uma obra aí que fica em Atenas, né? O teatro ele não ficou só restrito a Atenas, então ele se espalhou por outras cidades gregas, né? Então havia em Mileto também um teatro muito importante, em outras cidades, em Siracusa também havia, né? Então cidades aí do mundo helênico em geral tinham o teatro, né? Difundido. E até hoje existe teatro, mas é devido então aos gregos, né? Que nós temos isso, pessoal. Só que é o seguinte, haverão problemas. Tudo isso que aconteceu em Atenas, pessoal, Péricles acabou ganhando muito crédito. Então Atenas se desenvolvia, Atenas conseguia muitas referências novas, Atenas acabou sendo um lugar muito embelezado, só que tem um problema. Com qual foi o dinheiro que se fez isso, né? Como foi que se conseguiu que esse dinheiro fosse utilizado para isso? O que acontece, pessoal, é que Péricles consegue fazer com que parte dos recursos arrecadados para a Liga de Delos sejam utilizados agora com o fim de embelezar Atenas, de fazer as obras para Atenas. E ele conseguiu isso através de uma aprovação, de uma tentativa de aprovação ali na política de Atenas. Só que isso vai gerar muita confusão, porque tanto para os próprios atenienses que eram contra alguma parte deles, quanto para aqueles que eram de outras cidades. Por quê? O que vai se argumentar é que o Péricles não poderia querer o uso dos recursos para isso, né? Porque os recursos eram para a frota para ser construída, né? Como defesa. Quem vai argumentar isso? Vai argumentar isso vai ser o Tucídides, o historiador que eu acabei de falar para vocês. Então, só que aí o que o Tucídides vai fazer? Tucídides vai juntar esta oposição com uma acusação de corrupção contra o Péricles. Eles vão dizer ali, o Tucídides vai se juntar com outros políticos para dizer que o Péricles estava embolsando dinheiro, né? Ele estava desviando dinheiro. E aí vai ter um debate muito forte entre o Tucídides e o Péricles tentando se defender. Ali os dois bons em oratória, só que o Péricles era melhor. E aí o Péricles vai levar melhor sobre o Tucídides. Isso daí foi no ano de 443 a.C. Tucídides então vai perder essa disputa com o Péricles e vai sofrer, pessoal, o desterro, ou seja, o ostracismo. Ele vai ter que ser tirado, né? Ele vai ter que ser expulso de Atenas por 10 anos. E aí ele vai para onde? Ele vai para Esparta, né? Primeiro ele vai viajar para outros lugares, né? E aí ele vai acabar parando em Esparta, tá? Um outro homem também que Péricles teve problemas foi com Cimon, né? O Cimon, que era também um político rival, ele vai também fazer essas acusações aí contra o Péricles. Só que o Péricles vai agir de uma forma bastante sagaz assim com o Cimon. Por quê? O Cimon, ele para não ter ali uma desavença muito forte com o Tucídides, o que o Tucídides faz? Começa a atribuir missões para o Cimon. Então o Cimon ele vai ser mandado para o Egito, o Cimon vai ser mandado para Esparta, sempre ali numa função de apaziguar os ânimos com os outros reinos ou cidades, né? Principalmente com Esparta. Então Cimon vai ter essa função. Então o Péricles ele vai ter essa
sagacidade aí de usar aquele que poderia ser um adversário maior ainda para o bem da cidade, né? Então ele também queria mostrar, aí o Péricles, que era uma pessoa não rancorosa, que ele não guardava ali mágoa dos seus adversários, né? Porque o Simon ia fazer muitas acusações parecidas com a que o Tucídides tinha feito também, né? Então isso aí vai ser um problema que o Péricles vai, de certa forma, conseguir contornar também. E aí, pessoal, também, além disso, o Péricles vai ter problema com os espartanos. Por quê? Porque como os espartanos eles eram contra a Liga de Delos, aí os espartanos vão fazer a Liga do Peloponeso para se opor a Atenas, Péricles vai ter vários problemas com eles. E aí isso vai levar a uma guerra, tá? Que guerra vai ser essa? Vai ser uma guerra entre Esparta e Atenas acontecida em 446 a.C., né? Nesta guerra, quem vai levar a melhor vai ser Atenas. E aí vai ter uma paz ali, que vai ser a paz dos 30 anos. Essa paz dos 30 anos era o que eles acreditavam que ia durar, né? Eles acreditavam que a paz realmente ia durar 30 anos. Foi conseguida ali, né? E aí, dessa forma, acreditava-se que nunca mais ia acontecer nenhuma guerra entre espartanos e atenienses. Só que, pessoal, é o seguinte, muitas disputas aconteciam entre as cidades gregas, né? E aí vai acontecer uma disputa entre duas cidades, Corinto e Corcira. Corcira, pessoal, era colônia de Corinto. Só que Corcira foi se desenvolvendo muito e conseguiu fazer uma marinha muito poderosa, né? Mais poderosa até do que a própria marinha de Corinto, que era a sua metrópole, né? Vamos dizer assim. Tomar cuidado, né? Porque que eu estou colocando metrópole ali entre aspas, porque não é a mesma coisa que as metrópoles aí da época moderna, né? Metrópoles e colônias. Na época antiga não tinha um pacto colonial, por exemplo, né? Não tinha essa obrigatoriedade aí de vínculo da colônia com a metrópole. Lá era diferente a situação, é sempre importante lembrar disso. Mas enfim, pessoal, esse conflito aí vai dar o que falar, tá? Atenas vai acabar se envolvendo. E Esparta também vai tomar uma posição em relação a isso aí, né? Como que vai ser essa situação, pessoal? O que vai acontecer a partir daí? Então, nós continuamos falando disso na próxima aula. Então, até aqui é isso. Obrigado a vocês.